Estamos aqui em mais uma temporada, nossa terceira temporada aqui no PodMed. Seja muito bem-vindo. Sempre preparamos temas com muito carinho para você, nosso ouvinte. Olá pessoal, mais um PodMedic. Hoje a gente vem com a doutora Lígia, dermatologista, para trazer mais informações a vocês, para a gente explicar tudo direitinho. Ela vai se apresentar agora para a gente, né? E aí a gente vai entender tudo sobre a parte de dermatologia com vocês, tá bom? Doutora Lígia, seja muito bem-vinda ao nosso Muito obrigada pelo PodMedic. convite. Ah, um prazer nosso. Vamos conversar aqui um pouquinho, deixar um pouquinho de conhecimento para quem está nos assistindo. E o nosso tema que a gente escolheu foi Cuidados com a pele nas diferentes fases da vida. isso. Então, serve para você que é jovem, para você que está numa idade mais avançada, para todo mundo esse conteúdo de hoje. Fala um pouquinho sobre a sua formação, como começou esse amor pela dermatologia. Eu sempre amei a dermatologia, mas eu me formei muito cedo. Então, eu fiz 2 anos de clínica médica e depois me especializei em dermatologia. Parte clínica, cirúrgica, laser, cosmetria. Sou especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Cirurgia Dermatológica. Fiz a parte de tricologia no Hospital Ipiranga e a pós de estética no Hospital Albert Einstein. Ah, um currículo riquíssimo. É, E não podemos esquecer também de agradecer aos nossos patrocinadores, que é o grupo do Hospital Sarra, o Grupo Fleury, a Saitec, são patrocinadores parceiros que têm como propósito também levar conhecimento para você junto ao PodMedic. Mas e aí, qual idade? Já vou começando a tirar minhas dúvidas pode aqui. tirar, pode tirar. Com qual idade, mais ou menos, a gente deve procurar uma dermatologista? Os cuidados com a pele, eles começam com 6 meses de vida, com o uso do protetor solar. Então, o bebezinho já tem que usar o filtro solar desde os 6 meses e esse cuidado é para o resto da vida. Nossa, é realmente em todas as fases da vida, Todas as né? fases da vida. Então, assim, tem alguns fatores que contribuem para o envelhecimento da pele, a privação de sono, estresse, cigarro, bebida alcoólica e principalmente a exposição solar descontrolada. Então, desde cedo, tem que procurar o dermatologista para a gente iniciar esses cuidados. Então, assim, o bebezinho, né, algumas doenças de pele, a fase da adolescência, onde ainda tem um descontrole hormonal antes da puberdade. Então, começam os primeiros sinaizinhos de acne, de espinhas. Então, por volta dos 12, 13 anos, a mãe normalmente já leva para o dermato. Entendi. Aí esses produtos que são utilizados no bebezinho, por um exemplo, são produtos diferentes do que a gente utiliza na fase adulta, né? Sim, no bebê é mais a hidratação para reforçar a barreira cutânea. Quando a pele, eu digo que ela está bem hidratada, pera. A pele bem hidratada, ela fica viscosa, é uma pele Isso. saudável, na Ela verdade. forma uma barreira de proteção contra os agentes externos, contra as dermatites, que são muito comuns na criança. O adolescente me procurou muito, ainda mais depois da pandemia, por conta do skincare, o famoso skincare. Assunto que vão gostar muito. Que foi muito divulgado. Então, assim, as mães falavam: ai, doutor, eu trouxe ele aqui ou ela aqui para você montar direitinho o que ela pode usar, o que não pode, porque tem muitos cremes, muitas coisas sendo divulgadas sem embasamento científico. Isso é um perigo, né? Porque a gente vê acessibilidade, é muito fácil você hoje comprar as coisas, né? E aí acaba fazendo uso de produtos que não fazem, não é o momento certo da idade. Também deve ter alguns produtos que é mais para jovens, outros que é mais para adultos, outros para idosos, né? Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer uso desses medicamentos, dessas loções, né? Isso mesmo. Na faixa dos 12 anos, 13 anos, eu costumo deixar apenas um sabonete, e um tônico. Então, assim, eu gosto de explicar o skincare como sendo lavar, tonificar, um sérum com tratamento para Não, quem calma, precisa. devagar. Ah, Anotem. Primeiro lavar. Lavar. Então, assim, o sabonete tem que ser adequado para o seu tipo de pele. Então, Uhum. assim, se for uma pele com tendência à acne, oleosa, tem alguns ativos. Se for uma pele mais sensível, como
o Rafael disse, tomar cuidado com esses ativos que pode causar mais irritação, Dermatite, né? dermatite, então tem que ser mais Produtos hidratantes, específicos. mais para pele sensível. Aí depois a parte de tonificar. O que que o tônico faz? Ele normaliza o pH da pele e retira aqueles excessos que o sabonete não conseguiu retirar. Então, depois do tônico, vem a parte de sérum. Nesse sérum, aí que entram os cuidados que eu posso adicionar medicamentos de acordo com a queixa do paciente. E outra dúvida, minha esposa sempre fala, né? Eu acho que é bom você frisar isso aqui, em relação ao uso do protetor solar, né? Que minha esposa usa todo dia, bota todo dia. É isso mesmo, tem que colocar, quando a gente vai sair, usar bastante o protetor solar, porque Todos os acaba dias. todos os dias. O que é que você indica pra gente? Isso mesmo. O filtro solar, desde os 6 meses, já deveria estar usando. O que ele protege do Que às vezes algumas mães não sabem. Não sabem, ele protege do dano do DNA da célula. Então, assim, esse dano, ele promove radicais livres, estresse oxidativo. Então, além do envelhecimento, é a predisposição a câncer de pele. Então, tem sempre que se proteger. Não, e tem até aquela piada, né, gente? Protetor solar também se passa no pescoço e nas orelhas também. Isso mesmo, as orelhas são os lugares mais comuns de um tipo de câncer, que é o carcinoma espinocelular. E ele é acumulativo do sol, dá mais em paciente idoso, mas com um efeito prolongado do sol da vida. Nossa. E pegando um pouco esse gancho de câncer que você falou, no seu consultório você acaba também não vendo um paciente que passa com você. Você falou para mim que olha todas as pintas dos pacientes, olha os sinais, tudo direitinho, né? Sim. Você acaba pegando muito tipo de câncer no seu consultório, como é? Sim, na primeira consulta eu sempre avalio todas as pintas, todas as manchinhas, porque o que eu mais vejo é que o que o paciente acha que é anormal, normalmente é normal, e aquela que está escondidinha, às vezes deixa um pouco de dúvida. Então, assim, em casa, eu gosto de orientar os sinais das pintas, que nós chamamos de ABCDE. Então, o A é de assimetria, eu explico que quando você corta uma pintinha no meio, em cima tem que ser igual embaixo. O B é de borda, então a bordinha onde acaba a lesão tem que estar bem definida. O C é de coloração, então uma pintinha que ela é marrom clara, é marrom escura na mesma lesão, tem que ser examinada. O D é de diâmetro, então assim, se ela cresceu nesse tempo. E o E é de espessura, então se ela ficou um pouquinho mais alta. Então, esses são sinais que o paciente pode observar em casa, mas normalmente eu falo, vem no consultório, porque a gente avalia. Porque isso é um sinal, não é tão fácil você ver, olhar isso em casa, né? Então, mais uma dica, né? Sempre tem que passar no dermatologista para ser avaliado, ver isso tudo aí, cuidar da pele, né? Aí tem gente que cuida do coração, cuida do fígado, cuida da alimentação, mas também tem que cuidar da pele, né? É o nosso maior órgão, né? Sim, o melanoma é um dos cânceres mais agressivos, né? Ele é capaz de dar metástases, de espalhar. Então, assim, enquanto ele é pequeno, só a remoção causa muita tranquilidade. Então tem que cuidar. O prognóstico é muito bom, né? Muito bom. Muito bom, quando você tira rápido, né? Então, essa parte de câncer, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, porque depois que ele se instala muito rápido, né? Medicina a gente não pode perder time, né? Você sabe, né, Lili? Então é melhor pegar logo no começo, para depois a gente não ter problema futuramente. Então, prevenção. A prevenção é a palavra-chave. Prevenir. Então, sempre passar com o dermatologista, ver essa parte das pintas, ver como é que tá esses sinais, porque tá cada vez pior, o paciente toma muito sol, a gente vive no estresse no dia a dia e acaba não controlando isso aí, né? Principalmente quem tem história familiar de câncer de pele, o melanoma, tem que ser... Não, tenho certeza que vários ouvintes já estão, eita, esse meu sinalzinho, eu vou ter que marcar uma consulta. Isso mesmo. Ai... Pois é. Esse mapeamento dos nervos do corpo, né? Corporal que você faz é todo ano? Como é que você orienta o paciente a fazer? Depende, Rafael. Por exemplo, normalmente é anual, mas algumas pintas, elas são classificadas em alto risco, moderado e baixo risco. Então, as pintinhas de risco elevado, nós optamos por removê-las e fazer o anátomo patológico. Nesse ABCD que você olha, né? Isso, na verdade, no dermatoscópio tem um aumento muito maior.
As intermediárias a gente acompanha, aí eu preciso repetir esse exame em 3 meses ou 6 meses, dependendo do grau, e o de baixo, de moderado e leve, o leve a gente acompanha anualmente, sim. Tá bom. Falando um pouco, eu falei um pouco, você falou para mim que adora essa parte também, dessa parte oncológica, essa parte desses sinais, essas coisas. Mas também o seu consultório dia a dia é a parte estética, né? Estética Sim, também. eu atendo mais estética. Atende mais mulheres ou homens? Mais mulheres, 70% mulheres. Embora hoje em Tá dia crescendo muito o está homem, né? crescendo muito e as próprias esposas estão levando os maridos e está sendo Não, bem tem legal. que ser, né? Hoje é como a gente tava Doutor falando, Rafael, a gente vai tá... pra consulta? Fazer Vou odontologia? sempre. Então, Homem se cuida. homem se cuida também. E a gente fala muito, hoje, cada vez mais informação, né? Antigamente, como a gente conversou em outro podcast, antigamente o pessoal não se ligava muito para dieta, para atividade física, para a parte de estética também. Hoje está todo mundo muito ligado na parte de estética, mas também não pode exagerar muito, né? Eu acho que a gente acaba fazendo esses procedimentos estéticos, eu acho que é muito bom, mas o exagero acaba comprometendo o paciente, né? Com aquela distorção de imagem, Isso né? mesmo, existe um transtorno dismórfico corporal que nós temos visto cada vez mais no consultório, que é o quê? O paciente, ele supervaloriza uma queixa muito pequena. Então, assim, para ele aquilo é muito, muito importante, ele não consegue frequentar o meio social, por conta Afeta a daquilo, vida dele. afeta a vida. Só que Nossa. é um transtorno psiquiátrico e cabe ao profissional impor limites, né? Então, assim, nós, como dermatologistas, a gente tem que saber a hora de parar também, né? Então, assim, como tem algumas, perceber isso, assim, paciente que vai muito no consultório, que quer sempre um pouco mais, exagerar. Então, isso tem sido cada vez mais frequente no consultório. Então quer dizer que você às vezes dá um pare no paciente, um baixo para ele não continuar, mas você vê isso, acaba acontecendo isso? Quase sempre. Uau, não sabia disso. Sim, quase E sempre. tem um caso de uma famosa bem recente que ela própria, ela falou que teve uma fase na vida que estava com distorção de imagem. E aí, e hoje eu acredito que também esteja tendo uma procura acentuada de por tirar o preenchimento que fez, né? Sim. O que acontece é que a partir dos 30 anos, a produção de colágeno diminui em 1% por ano. Então, assim, é muito, né? É muito. 1% é muito. Mas homens têm menos estresse ali, não aparenta. Mas eu não sabia disso. Então, acima de 30 anos já começa a cair bem. É colágeno. 1% ao ano é muito, eu 1% concordo. é muito. Então, assim, aí vem uma das dúvidas. Quando que eu começo? Eu digo que a partir dos 30 anos, eu gosto de fazer um bioestimulador de colágeno. O que é o bioestimulador de colágeno? É injeção, é injetável. Existem dois que eu gosto muito, que é o ácido polilático e a hidroxapatita de cálcio. E eu falo para o paciente que vai estar fazendo uma poupança de colágeno. Por quê? Muitas vezes o paciente quer trocar a flacidez preenchendo. Então, o que acontece é que você vai inflando, vai ficando aquelas coisas que a gente tem visto por aí. Então, o bioestimulador é mais natural, eu gosto de associar com ultrassom microfocado, que é laser. Então, esses são meus 2 tratamentos preferidos aí. E a procura já começa. Então, é por isso que essa informação é importante, porque eu não sabia disso, particularmente, que a partir dos 30 anos você já começa a se precaver, a já fazer essa bioestimulação, que eu acho que é importante, né? Então, Isso. A partir dos 20 anos, eu entro com um antioxidante. O antioxidante, citando alguns nomes, a mais famosa é a vitamina C, niacinamida, resveratrol, no dia a dia, tá? Antes do filtro solar, gosto de aplicar. A partir dos 30, o que acontece? Diminui, além do colágeno, a capacidade de renovação celular. Então, entram uns ácidos noturnos, o ácido glicólico, o ácido retinóico, o mandélico. No consultório, eu já gosto de fazer um peeling, uma luz pulsada. Tem muita opção que tem pra gente hoje. Graças a Deus. graças a Eu vou Deus. pegar meu livrinho aqui e vou começar a anotar, porque eu já passei dos 20 e não fiz o que foi recomendado, mas também não cheguei nos 30 e dá tempo de correr atrás do prejuízo. Isso mesmo. Ai. A partir dos 40, as rugas já estão mais acentuadas, então aí a toxina botulínica
pode ter feito antes? Pode sim, porque quando incomoda o paciente, junto com o bom senso do médico, é quando a gente entra num acordo de iniciar os tratamentos. E então, 40 para cima já entra os preenchimentos em pontos específicos, os bioestimuladores que a gente já vem fazendo. Aí são tratamentos mais intensos, por exemplo, um laser fracionado, ablativo ou não. E 50 para cima, que já tem a menopausa, a pele já sempre mais fina, por conta dos hormônios, as manchinhas mais acentuadas. Então, aí a parte cirúrgica ou não, o paciente às vezes opta por fazer o lifting a partir dos Isso. 50. E é isso. Mas é muita opção que temos hoje, tanto para as mulheres quanto para os homens. Mas o que eu acho muito importante, eu como um médico, né, eu converso muito com os pacientes, sempre você procurar um especialista, principalmente dermatologista na área de dermatologista. Eu fico muito com medo dessa parte de... eu vejo outras áreas, sem ser medicina, fazendo procedimentos assim, e acaba a minha preocupação é a tal da complicação, porque a gente sabe que algumas é raro acontecer, mas pode acontecer, Profissionais que né? não são Não são habilitados. habilitados, né? Então a gente acaba ficando preocupado nisso aí, porque eu já vi muita coisa acontecer por o profissional não habilitado e às vezes não sabe resolver o problema, porque isso vai acontecer com qualquer procedimento, né? É raro, mas pode acontecer. Eu acho que você já teve algum exemplo, alguma coisa que você já resolveu, e aí parece que você também já fez até uma pós, alguma coisa para saber quais as complicações, essas coisas, né? Eu falo que a partir do momento que você faz, você pode ter uma complicação, Tá sujeito, né? Tá sujeito. Então, assim, eu tenho um N que a gente fala muito grande. Eu atendo no interior, atendo aqui em São Paulo e tudo mais. Conforme a gente vai em congresso, as técnicas vão se aperfeiçoando também por conta para diminuir os riscos. Então, assim, vem tendo estudos. Eu fiz um curso que chama CDA, que é muito legal de complicações, porque eu já tive e venho pegando muito de outros profissionais. E o mais importante é você saber resolver, né? É dar esse suporte para o paciente, estar apto a resolver. Então, assim, hoje eu me sinto apta e também. Porque a minha preocupação é isso também. Esses problemas que podem acontecer, mas quando você passa segurança ao seu paciente, está tudo bem, mas tem que saber resolver, né? Porque já vi, é como você falou, acaba fazendo e outros não consegue resolver e vai parar em você para você acabar resolvendo esse problema. Pois é, e aí já fica a dica, pesquisar o profissional, pesquisar sobre as habilitações dele, onde ele se formou, a área de atuação. E o Instagram está aí também como ferramenta para que a gente pesquise, conheça e vá a fundo para poder ter a certeza a quem a gente está entregando, às vezes, nossa vida, né? É tudo informação, né? Agora mesmo a gente está aqui passando informações, transmitindo informação, tem as redes sociais, isso tudo para ajudar o paciente a procurar o melhor profissional, a saber com quem ele está trabalhando, dando até seu rosto, né? Quem ele está escolhendo, está escolhendo, então acho que é muito importante. Saber o que está aplicando, o tipo de produto. Porque às vezes tem produto errado, né? Tem produto errado e assim, existe um caso de uma paciente que ela fez um preenchimento labial num salão de beleza. Olha, tem tudo para dar errado, né? Depois de anos, esse preenchimento, assim, o ácido hialurônico dura em média 1 ano, né? Então, assim, depois de 6 anos, a paciente teve um inchaço, né, no lábio e foi procurar um colega médico que fez um ultrassom e depois uma biópsia e constatou-se que o que foi usado foi silicone. Nossa! Então, assim, aquilo... a gente gosta de Ela pagou por um ácido? Pagou por um ácido hialurônico. Foi feito o silicone e, como a gente costuma dizer, que aquilo é igual chiclete no cabelo. Então, assim, para tirar, para remover... Deve ser difícil. Eu tenho um colega que é cirurgião plástico, que trabalha comigo no consultório, e a gente tem visto muitas complicações que, às vezes, eu tenho que recorrer a ele para ele me ajudar, porque vem de outros colegas que a gente não sabe o que foi usado... E tem tido bastante sucesso. Perigoso. E demorou muito tempo, né, para ela intercorrer? Porque aquilo fica como um corpo estranho no organismo. Aí o corpo encapsula, Encapsula. Né? Então, essa reação pode vir anos depois. Por isso que eu não gosto de produtos definitivos. Eu trabalho com produtos reabsorvíveis porque a gente envelhece, né? Então, assim, o produto tá lá, mas a anatomia
da pessoa muda e o produto tá Não se lá, molda. não se molda. Isso mesmo. Você falou de envelhecimento aí. O que é que você pode dar dica aí para o pessoal de envelhecimento? Quais as mudanças naturais ocorrem na pele? Como assim? Como lidar com esse envelhecimento? Uma dica que você dá. Porque todo mundo vai envelhecer, eu vou envelhecer, todo mundo vai envelhecer, você vai envelhecer. O que é que você dá uma dica para a gente evitar ao máximo esse envelhecimento precoce, né? E os primeiros sinaizinhos também, quais são? Ah, são as rugas, as linhas de expressões são os primeiros sinais. Então, a partir dos 20, 30 anos você já tem, que é aí que entra o botox preventivo. Uhum. Não precisa fazer muito em excesso, faz pontos específicos para você ir envelhecendo bem. Então, a toxina botulínica é uma arma, um aliado que a gente tem, que eu gosto muito, desde que aplicado de forma natural. Fora isso, os bioestimuladores que eu citei e estruturar a pele, porque com o envelhecimento, você tem uma reabsorção desde o osso. Então, você perde uma reabsorção óssea depois da gordura e depois da parte de colágeno. Então, o ideal é você repondo todas essas camadas, tanto com preenchedor quanto com bioestimulador e melhorando a textura da pele mesmo, para você envelhecendo bem com o seu skincare de acordo com a sua idade. Essa E parada. prazo de validade? Isso é uma dúvida mundial. Botox dura quanto tempo? O colágeno, o estimulador dura quanto tempo? Tá. O Botox, a toxina, o Botox é uma marca e a toxina Toxina botulínica, botulínica. então assim, tem durações diferentes de uma marca para outra, que eu percebo no consultório. Então assim, o dermatologista escolhe aquele que ele sabe trabalhar melhor, que os pacientes deles também gostam, e em média uns 4 meses, tá? Já durou uns 6 meses, mas hoje em dia eu falo paciente atleta, paciente que tem mais estresse oxidativo, a gente sabe que degrada mais rápido a toxina. O preenchedor, em média, 1 ano, e os bioestimuladores, o ácido polilático, em média, 18 meses, e a hidroxapatita, 1 ano. Então, eu falo assim Muito bom. que no dermato seria bom trocar a receita. Eu falo uma receita de inverno, uma de verão, do skincare. E os bioestimuladores todo ano, anualmente a gente faz. E a toxina a cada 4 meses. Então, assim, em média, 2 vezes por ano, seria legal passar no dermato. Outra coisa que eu sei que você gosta muito e acaba cometendo muito nos meus pacientes é o tal da queda de cabelo, né? Sim. Como você tem muito paciente, você faz muito uso de vitaminas, agulhamento, essas coisas na pacientes com queda de cabelo, como é todo dia dentro do consultório? Porque todo mundo quer saber essa parte do cabelo. Todo mundo tem queda de cabelo, né? E Principalmente depois da pandemia. depois da pandemia teve muito caso de queda de cabelo. A gente sabe que o Covid aumentou Uhum. queda de cabelo. Fala um pouquinho do queda de cabelo pra gente, por favor. O cabelo, ele tem um ciclo. Eu Certo. falo que ele é como se fosse uma folha de uma árvore. Ele nasce, cresce e cai. E o que acontece é que tem alguns fatores que aceleram esse ciclo. Na pandemia, o próprio Covid é uma inflamação, é uma doença, uma infecção, e libera mediadores inflamatórios que os fiozinhos caem. Isso já está comprovado, né? Comprovado, Tá tem comprovado. estudo comprovado. Na cirurgia Bariátrica. bariátrica também, além do déficit de vitamina, da absorção da vitamina, Isso, a perda de peso muito rápida, né? Faz cair cabelo, né? isso mesmo. Então, nós chamamos isso de eflúvio telógeno. Então, é o fiozinho que era para estar numa fase de repouso, ele cai. E caem todos de uma vez, o que assusta o paciente. Tufos, né? Tufos de cabelo. cabelo. Então, assim, o tratamento depende da causa, né? Então, assim, isso que você disse, suplementar com vitaminas. Eu sempre pergunto se o cirurgião bariátrico já autorizou a ingesta de comprimidos e etc. E essas vitaminas também podem ser aplicadas diretamente no couro cabeludo. Além de lasers, tem o laser de Túlio, que eu gosto muito no couro cabeludo, para estimular o crescimento. Shampoos, né? Essas coisas. Shampoos, principalmente para tratar a dermatite seborreica, que é uma inflamação que também faz cair cabelo. A queda de cabelo é uma coisa que incomoda muito, né? Muita gente. Meus pacientes, que eu sou cirurgião bariátrico, incomodam bastante. Mas eu digo, ninguém fica careca, né? As coisas, a gente já começa a reposição antes com vitaminas, até intramuscular, né? Intravenosas e vitamina oral também. E eu converso muito com os pacientes, associar com o dermatologista, né? Porque o dermatologista vai tratar junto com o cirurgião bariátrico, que evita muita queda de cabelo. Então, uma dica boa
é sempre, você que faz cirurgia bariátrica, ou você que está tendo muita queda de cabelo, é passar com um dermatologista, ele vai fazer uso de vitaminas, pode ser tópico, né? Por agulhamento, essas coisas, e oral também ajuda bastante para evitar o máximo de queda de cabelo. Mas a queda de cabelo é comum, como ela falou, vai cair um pouquinho, é comum. Tem solução. O bom é Tem que tem solução. solução. Eu falo que não perdeu o folículo, né? Então, assim, quanto folículo tiver ali, a gente consegue estimular e nasce cabelo. Porque depois que perdeu o folículo é só transplante, isso né? mesmo. Que é implante, né? Outra coisa que a gente fala muito também e mexe muito na área de dermatologista é o tal da flacidez, né? Sim. Muito paciente. A gente já tinha comentado no outro podcast aqui com a doutora, com a Luana, nutricionista, ela falou a parte da flacidez. E a gente sabe que depois a flacidez é muito complicado. Depois que está flácido, é bem difícil resolver esse problema, né? Eu vejo assim, o corpo é mais difícil depois da cirurgia bariátrica, de só com procedimentos a gente tem um resultado muito bom, mas o rosto eu tenho obtido muito sucesso. Então, assim, eu gosto muito para paciente que fez bariátrico da hidroxapatita de cálcio, que é injeção. E mais do que os preenchedores, eu acho que você estimular esse colágeno tanto antes da cirurgia quanto depois que operar, o rosto não sente tanto, né? Mas tem momentos que só a cirurgia mesmo, só o lift ou só a cirurgia plástica. Ai, coisa boa. Muita informação pra gente. Porque o colágeno, você recomenda todo mundo tomar colágeno? Eu gosto do colágeno oral, principalmente naquele paciente que treina muito, como suplemento. Mas eu acho que ele sozinho, para o objetivo do paciente, eu acho que sempre tem que ser associado a algum procedimento. Ai, coisa boa. Já estamos chegando no finalzinho da nossa temporada e eu vou deixar uma pergunta aqui, tá? Com base no nosso tema. Quais as dicas a senhora deixaria aqui na nossa mesa para prevenir o envelhecimento? Então vamos lá. O protetor solar desde Isso, cedo, né? Sempre. O dermato que não tiver na receita protetor solar. O filtro solar, sempre. Começar o botox antes da ruguinha ficar muito acentuada, porque depois que marca, dá Não mais tem trabalho pra gente. Entendi. Os bioestimuladores desde cedo. E sempre olhar as pintas aí no dermatologista. Eu vou passar, então podem esperar. E também tem a parte da alimentação, né? Deve ajudar bastante. Se hidratar bem, né? Deve hidratar bem essa pele, deixar a pele bem hidratada, menos ressecada. Pessoas que não tomam bastante líquido, deixar a pele ressecada e aumenta a chance de envelhecimento. Isso, aumenta a oxidação das células. Então, assim, hidratação, uma boa alimentação, estresse, dormir bem, cigarro, bebida alcoólica. Então, tudo isso acelera o envelhecimento da pele. Não só da pele, né? Do corpo todo, né? De tudo, né? Quem não dorme bem, quem faz uso de muito bebida alcoólica, muito cigarro, quem não come bem, também não faz atividade física, isso piora tudo, né? Então, é importantíssimo. Muito obrigada pela sua participação. Agradecemos também aos nossos parceiros, à SciTech, ao Hospital Sarra, por caminhar conosco nesse propósito de levar informações para você que está nos assistindo agora. Muito obrigada, eu que agradeço doutora a oportunidade. Foi rápido, Lídia. né? Obrigada. Tá vendo que é rápido? Foi tranquilo? Foi. Muito obrigada por trazer conhecimento e informação segura para quem está assistindo a gente, que as pessoas possam realmente entender a necessidade de um acompanhamento dermatológico, botar em prática no dia a dia todas essas funções que a gente tem que fazer. E deixamos aqui a nossa gratidão. Muito obrigada. Doutora Lígia é de extrema confiança, a gente conhece ela já, tem uma longa história já na parte dermatológica, então recomendo demais a doutora Lígia. Então, se vocês quiserem, a gente vai ter no YouTube toda a nossa conversa aqui. Eu acho que foi bem interessante, bem legal, né? Conta pra gente onde é o seu consultório. O meu consultório em Moema e em Alphaville, em São Paulo, e eu atendo no interior em Lins uma vez por mês. Olha, já fica a dica. Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Até a próxima temporada. Obrigado, tchau, pessoal. Obrigada.